sobre a ceia do Senhor. Estava observando isso quando estava vendo o primeiro vídeo desta série. Amém? Esta é a segunda vez que fazemos um seriado sobre a ceia do Senhor. E, se eu não me engano, essa é a terceira parte que nós estamos abordando. E nós queremos dar continuidade falando sobre o segundo aspecto da importância de celebrarmos esse momento, bem como de cearmos, não ficarmos de fora da ceia. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 26 apenas. Amém, amados? Leiamos todos juntos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Nós já explicamos muita coisa sobre a ceia. Glória a Deus, hoje a maioria das pessoas que estão aqui são convertidas. Todos da sua família aí, Silas, são convertidos? Que estão aqui hoje? Todos são convertidos? Todos são convertidos? Não, né? Bem. Mas frequenta a igreja evangélica, visita, né? Alguém já foi crente? Está afastado? Não, nunca foi, né? Pronto. Salvo essas pessoas que estão com a gente hoje aqui, e obviamente um considerável número de ouvintes, internautas, telespectadores, né? Está sendo transmitido isso também, em vídeo, porventura não sejam convertidos a Jesus. E aí eu sugiro que entre no canal do YouTube do Templo do Corpo de Cristo, você internauta, depois dessa celebração, e acompanhe as ministrações anteriores para se informar de tudo que diz respeito à ceia. Mas é importante nós lembrarmos aqui o que já dissemos nesse culto, que a ceia do Senhor, ela é o antítipo da Páscoa. A Páscoa é o tipo da ceia, porque tipo é tudo aquilo que acontece no Velho Testamento anunciando o que vai acontecer no Novo. O que acontece no Novo Testamento, o cumprimento do que acontece no Novo Testamento, é o antítipo de eventos e acontecimentos como a Páscoa, por exemplo. A ceia, ela é uma substituição à Páscoa celebrada pelos judeus. E tinha que necessariamente ser judeu. Se não fosse judeu, e mesmo sendo judeu, a pessoa tinha que passar pelo processo da circuncisão. A circuncisão era uma cerimônia espiritual, na verdade, com conotações espirituais, para que o judeu e ou o gentio circuncidado pudesse de verdade fazer parte das bênçãos que Deus fizera a Abraão, a circuncisão. Se a pessoa fosse judia e não fosse circuncidada, ela não podia celebrar a Páscoa. E todo o gentio que aderisse à fé judaica ou hebreia, como no período da história só é conhecido como povo hebreu, ele tinha que também ser circuncidado. A circuncisão, que tinha conotação espiritual, ela se compara a uma cirurgia de fimose, que é um procedimento que acontece no órgão genital masculino. Mas é interessante dizer, amados, que a circuncisão, ela não pode ser símbolo nem tipo do batismo nas águas, como algumas denominações interpretam, e que por isso batizam criança. Porque a circuncisão, ela tinha que
ser feita, uma vez judeu, ao 8º dia de nascido, como Jesus foi circuncidado. Uma pessoa já adulta sendo circuncidada, ela sofria. Ela sofria. Aí, algumas denominações correlacionam a circuncisão ao batismo, por isso que batizam criança. Mas o batismo não pode ser associado à circuncisão, porque batismo nas águas fala de arrependimento. E para falar de arrependimento, tem que ter, no mínimo, noção do que é pecado. E uma criança, como é o nome do garoto que a gente vai apresentar hoje aqui? Saulo e Samuel, Letícia. Esse timinho, irmão, não tem noção do que é pecado. E o Hanan não tem ainda noção do que é pecado. Luquinha não tem noção do que é pecado. E para se batizar, tinha que haver arrependimento. E para haver arrependimento, tem que haver, no mínimo, noção do que é pecado. E a pessoa era circuncidada ao 8º dia de nascido, então não podemos, biblicamente falando, correlacionar a circuncisão ao batismo. Por isso que nós não batizamos, à luz da Bíblia, criança. Amém? Louvado seja Deus. Mas é importante pontuar que todo o cristão, porque o que a Bíblia aponta como ser cristão não é ser religioso. O que a Bíblia aponta como cristão não é ser frequentador de culto, de missa, de sessão espírita. O que a Bíblia aponta como cristão é ser seguidor de Cristo. Amém, amados? E para ser seguidor de Cristo, a pessoa já tem que, no mínimo, ter passado pelo processo da expiação pelo sangue de Jesus. O que é expiação pelo sangue? É o ato em que a pessoa confessa os pecados e ela tem os seus pecados perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz. No ato disso, no princípio da sua conversão, que é quando a pessoa confessa a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, como diz a Bíblia, se em teu coração credes e com tua boca confessares, aí estarás salvo. E a pessoa se compromete a amar Jesus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, cumpre-se o que está escrito em João 14, 23. Aquele que me ama, guardará a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. A pessoa recebe o Espírito Santo, que é Deus, que une-se ao Espírito da pessoa. A partir de então, ela se torna filho de Deus, filha de Deus, se torna um seguidor de Jesus pela resolução de adequar os princípios divinos, os valores divinos, as verdades divinas, a doutrina bíblica à sua vida. É o que nos torna cristão. Amém, amados? E uma vez cristão, todo ele deve participar da ceia. Tem o direito de participar da ceia. Tem o dever de participar da ceia. Existem denominações, e eu volto a dizer, as nossas abordagens aqui, elas não são necessariamente críticas, mas é necessário haver a crítica, porém no sentido positivo, que é uma refutação ao que tem sido ensinado por aí errado. E nós, templo do corpo de Cristo, temos a missão dada pelo Senhor de fazer esse processo de reeducação bíblica, esse processo de reeducação teológica, para que as pessoas creiam como de fato diz as Sagradas Escrituras. Então, tem denominação que, se o membro não participar de 3 ceias, ele é disciplinado.
E as disciplinas que as denominações impetram, elas estão mais no caráter de excomungação do membro do que adereço, de que adesão, mais excomungam do que abraçam, do que aceitam. Porque essa disciplina impede que o camarada ceie na próxima ceia. Aí ele de 3 partiu para 4, porque a denominação forçou o impedimento da participação dele na quarta ceia. Aí o que nós queremos pontuar, à luz da Bíblia. Primeiro, para cear, não precisa necessariamente se batizar das águas, basta ser convertido a Jesus. E a pessoa, ao deixar de cear, isso é um problema pessoal, é um problema dela, isso é um reflexo, inclusive, negativo, a não ser que haja uma justificação da sua ausência no dia de ceia onde ela congrega. Por exemplo, temos irmãos aqui que trabalham por escala. Hoje estão aqui, mas poderiam não estar, como talvez mês que vem não estejam no culto da ceia. Mas já orientamos os irmãos a não deixarem de cear, até porque no domingo subsequente existiu a ceia na extensão do templo do corpo de Cristo no Alto Visconde de Garrett. Se porventura os irmãos também não participarem da ceia lá, procure uma outra congregação para cear, até uma outra denominação, eles vão ter a liberdade de cear. Ou então diz, pastor, eu quero cear no próximo culto. E depois do culto do domingo aqui, nós temos o círculo de oração na terça-feira e temos a escola bíblica na quarta-feira. O que não pode é deixar de cear. Por quê? Quando você deixa de cear, para mim, você não está nem aí com a ceia, se não é algo justificado. Eu, como não tenho nada a ver com a sua vida, necessariamente falando, que eu não posso lhe salvar, e o que eu posso fazer, eu faço aqui, que é instruí-los, que é orientá-los, e do vosso sangue eu estou limpo, porque eu vos tenho falado a palavra da verdade, mas a salvação de vocês é responsabilidade de vocês. Amém, amados? Aí é preocupante, porque quando a pessoa deixa de cear, sabe o que acontece com ela? Ela fica fraca. Ela fica, eu quero até usar as expressões de Paulo aqui em Coríntios 11, porque há pessoas que deixam de cear e quando acontece algum embrólio espiritual, moral ou de consciência nesta pessoa, ao ponto dela abster-se da ceia, eu quero usar as expressões aqui do capítulo 11, versículo de número 30. Ela fica fraca, ela fica doente. E ela dorme. E conforme as palavras da irmã Amélia, é o sono da indolência, né, irmã Amélia? Nossa diaconisa. Então não é bom ficar sem cear. Até porque Jesus disse, e está escrito em João capítulo de número 6, João capítulo de número 6, que quando, obviamente é o contrário, né? Eu vou ter que falar no antônimo do que está escrito. Quando nós deixamos de cear, versículo 53, não temos vida em nós mesmos. Quando deixamos de cear, comprometemos a nossa permanência em Jesus, versículo 56. Quando deixamos de cear, comprometemos o nosso viver por Jesus. Então não é bom para nós, em hipótese nenhuma, deixar de cear. Amém, amados? É necessário relembrar que comer e beber indignamente não é comer e beber em pecado. É necessário relembrar isso. Porque tem pessoas talvez me ouvindo agora ou ouvindo depois e questionar, como aqui dentro talvez. Mas, pastor, a pessoa pode ficar sem cear porque ela vai cear em pecado?
porque tem sido interpretado ao longo do tempo erroneamente que algumas pessoas devem se esquivar da ceia por estarem em pecado. Mas aí é que está o problema. A Bíblia não diz isso, ao contrário. Antes de comermos do pão e bebermos do vinho, Paulo recomenda que examinemos-nos a nós mesmos. Façamos uma anamnese espiritual. Amém? E depois dessa anamnese espiritual, desse exame, desse autoexame, nós comamos do pão e bebamos do cálice. 1 Coríntios 11, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim... Ora, quando você examinar-se, você vai perceber virtudes, qualidades, mas se você for humilde, você vai perceber defeitos, você vai perceber falhas. E não tem esse negócio, Deus, o Senhor vê que eu pequei, não tem isso não. Você sabe o que você fez, o que você faz, o que você pensou, o que você fala. Quem não tem noção do que é pecado é esse timil que eu falei aqui. Mas você, no máximo, ou no mínimo depois dos 12 anos, já começa a ter uma noçãozinha do que é pecado. E você sabe o que você pensa que não é certo, o que você fala que não é certo, o que você faz que não é certo, como você age que não é certo. E a humildade consiste em eu admitir essa minha falibilidade e dizer, Senhor, me perdoa. E quando você pede perdão, o Senhor te perdoa na hora. Amém, amados? O perdão divino, ele é automático. O perdão do divino, ele é instantâneo. Não existe carência para o perdão de Deus. Amém, amados? 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E a gente aprende, à luz do que está escrito em Lucas, capítulo de número 17, e outros textos semelhantes no Novo Testamento, como, por exemplo, glória a Jesus, Lucas 17, e, por exemplo, Mateus 18, 6 ao 21, 21 ao 22, né? Marcos 9, verso 42, mas em Lucas 17, do versículo 1 ao versículo de número 4, a gente aprende que o Senhor nos perdoa sempre que nos for necessário. E é necessário constantemente nós pedimos perdão. Porque quando a gente não peca por palavra, a gente peca por pensamento. Quando a gente não peca por um, por outro, a gente peca por obras. E é necessário estar se retratando com o Senhor constantemente. Amém? Só em você achar que não tem pecado, bom, acabou de pecar. Se achar que não tem pecado, acabou de pecar. Porque está escrito em João ainda, capítulo 1, verso 8 e verso 10. Que se dissermos que não pecamos, mentimos e enganamos a nós mesmos. Se dissermos que não pecamos, mentimos e a sua verdade, a verdade de Deus, não está em nós. Então não podemos ficar sem cear. Amém, amados? Porque senão estaremos comprometendo a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade, a nossa salvação. Mas eu quero pontuar como foco dessa terceira parte, nesse segundo seriado sobre a ceia, a razão pela qual devemos cear é pelo fato de que devemos anunciar a morte de Jesus e viver na expectativa da iminência deste evento. Amém? Lemos no texto que todas as vezes que comermos do pão e bebermos do cálice, anunciamos a morte do Senhor. E eu já disse que é importante que anunciemos a morte do Senhor. Anunciemos a morte do Senhor aos que não são convertidos,
para que entendam que Jesus morreu por eles, para salvá-los da condenação eterna, para que eles tenham o perdão dos pecados, porque só o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado, e é por causa da morte de Jesus que todos podem ter acesso à presença de Deus e ter a sua morada no céu garantida, como já foi anunciada hoje pelo nosso irmão amigo. Amém, amados? Só pelo sangue de Jesus, só pela sua morte. Mas Jesus disse que esse anúncio é até a sua volta. Anunciemos até que ele venha. Então Paulo, ele está dizendo que é importante nós estarmos focados na ceia, porque ela deve gerar em nós a expectativa do arrebatamento. O arrebatamento que acontecerá com a volta de Jesus, ou a vinda de Jesus. A volta porque Jesus já veio em carne. Já veio como homem, morreu por nós. Amém, amados? E foi assunto aos céus depois de ter ressuscitado ao terceiro dia, ter convivido com os discípulos por mais 40 dias. E quando ele vai ao Monte das Oliveiras e dá as ordenanças do ID, e quando ele está falando com os discípulos sobre o ID e pregai, sobre o ID e ensinai, sobre o permanecerem em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos de poder, para serem testemunha na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Enquanto Jesus já está falando isso, diz a Bíblia que ele começa a subir. Ele começa a subir. Aleluia, ele começa a subir do Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que uma nuvem o encobre à vista dos discípulos. E quando a vista o encobre à vista dos discípulos, os discípulos agora ficam consternados, ficam tristes, cabisbaixos. Eu penso que o vazio da solidão começa a tomar conta dos discípulos, mas de repente, diz a Bíblia que chega aos anjos e diz para os discípulos: por que vocês estão olhando para este que subiu aos céus? Ele virá da mesma maneira que o viste subir. Ele voltará. Amém? Ele voltará. E essa volta de Jesus, ela que é chamada por alguns, volta secreta. Tem outras expressõezinhas que o pessoal usa. Volta, se lembrar, me diz aí, falam de arrebatamento secreto, de forma até pejorativa, a nós que somos quiliastas, a nós que cremos na volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a parousia, o milênio, nós somos quiliastas. Os que não são, dizem que é uma coisa do tipo assim, secreta. Tudo bem, vamos lá, vamos para a Bíblia, né? Mas falam de maneira pejorativa. Veja o que está escrito em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Louvado seja Deus. Eu acabei de citar um texto que está lá em Atos, não é? Louvado seja o nome do Senhor, que Jesus Cristo virá da mesma maneira que ele foi visto subir, e uma nuvem o encobriu à vista dos discípulos. Aí a nossa Bíblia, ou a Bíblia de todos, diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e quem crê dá glória a Deus, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quem são os que dormem? Os que morreram crentes em Jesus. E eu disse aqui na ministração anterior
que procure viver com Jesus para poder morrer com ele. Porque dificilmente você morrerá com Jesus se viver sem ele. Porque numa fatalidade, você não vai ter como pedir perdão. Num acidente vascular encefálico, mesmo que ele seja isquêmico ou hemorrágico, você não vai estar nem consciente, nem orientado no ato do evento para pedir perdão ao Senhor. Você não vai. Amém? Deus o livre. Mas num acidente automobilístico, e que você, por exemplo, perder a consciência e se dali você não tornar e partir para a eternidade sem Deus, um abraço. Então procure viver com Jesus para poder morrer com Jesus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Porque até indo dormir, se você não acordar nesta vida, você estará na eternidade. E se dormir com Jesus e não acordar, já adentrou na eternidade com Jesus. Mas se dormir sem Jesus e não acordar, partiu para a eternidade sem Jesus. Então olhe para o seu irmão que está ao lado e diga: viva com Jesus para poder morrer com ele. Viva com Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Os que dormem no Senhor são os que fazem parte da igreja triunfante. São os que já venceram. Nós estamos na milícia. Nós fazemos parte da igreja militante. Estamos na batalha, que não é contra a carne nem contra sangue, e sim contra principados e potestades. Mas nós temos as armas da nossa milícia, que não são carnais, e sim poderosas em Deus, para desfazer sofismas. E a vitória é nossa, em o nome de Jesus. Porque maior é o que está conosco. Aleluia! Glória a Deus. Verso 16, 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Nas nuvens. Lembra que eu citei que Jesus subiu à vista dos discípulos e uma nuvem o encobriu à vista dos discípulos? Então ele virá sobre as nuvens, conforme o anjo disse. Depois dos que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a vinda para o arrebatamento. E quando Paulo se aprofunda neste assunto, veja aí 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 50 em diante. Versículo 51. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Veja agora, porque devemos celebrar a ceia na perspectiva e na expectativa da volta de Jesus. Porque será, leiam comigo, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí cumpre-se aquilo que Paulo falou à igreja de Tessalônica. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. Mas isso será, não abrir e fechar de olhos. Será muito rápido. Amém, amados? E ao cearmos, estamos cultivando a nossa relação com o Senhor. Estamos
nutrindo a nossa comunhão com o Senhor. Estamos cuidando de permanecer de pé. Estamos cuidando de vencer a carne. Estamos cuidando de resistir o diabo. Estamos cuidando de vencer o mundo. Estamos cuidando, aleluia, de ir morar no céu. E só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. Aleluia. E eu digo direto, porque hoje a maioria das pessoas, dos crentes e dos afins, afluem aos templos, às reuniões chamativas, que tem a proposta de exorcizar o demônio, de curar as enfermidades, de lhes abastecer financeiramente, de resolver problemas conjugais, sentimentais, afetuosos. Aí o pessoal aflui aos templos, às celebrações, aos cultos, com essa merchandising, com essa propaganda. E tem pessoas que só vão ou vêm à igreja em função de receber a vitória, a bênção, a libertação. Procure ser crente para ir morar no céu. Porque em sendo crente para ir morar no céu, o caminho é santificação, o caminho é devoção, o caminho é envolvimento, o caminho é deleitamento no Senhor, o caminho é obediência ao Evangelho. E quando a gente trilha este caminho, o demônio não tem vez nem voz em nossa vida. Quando a gente trilha esse caminho, as bênçãos fluem. Amém, amados? Quando trilhamos esse caminho, o diabo não tem vez e nem voz na nossa vida. Quando trilhamos esse caminho, diz aquilo que fala o poeta: Deus vai na frente, cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando os muros e abrindo as portas que fechadas estão. Trilhe o caminho de morar no céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então nós vamos cear mais uma vez hoje. Espero que você não perca uma ceia aqui durante todo este ano. Serão 12 ceias com esta. Amém? Se porventura, de maneira justificável, você faltar, você pode dizer para que eu prepare a ceia, para na quarta-feira subsequente você vir participar, ou na terça-feira à tarde, ou então você vai para o culto no Alto Visconde de Garretes, ou então você procura outro lugar para cear. O que não pode é ficar sem cear. Amém, amados? Que não pode é ficar sem cear. Porque você é crente que está esperando Jesus voltar. Quem está esperando Jesus voltar aqui? Amém? Aleluia. Porque na volta de Jesus, irmão, quem estiver vivo vai ser transformado e vai subir. Convertido a Ele. O nome escrito no livro da vida vai ser transformado e vai subir. Amém? Deus, portanto, os abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?